Porte de arma para segurança digital, cibersegurança, o pessoal que cuida de cibersegurança, o famoso pessoal do TI. Quem poderia imaginar um porte de arma voltado para o pessoal do TI, pessoal da cibersegurança? Projeto de lei que foi ridicularizado por algumas pessoas que não conseguiram entender o propósito desse projeto de lei. Ele tem alguns aspectos muito interessantes. Eu vou mostrar aqui para vocês. Não fui eu que fiz esse projeto de lei. Primeiro, porque eu entendo que todo cidadão tem direito ao porte de arma. Esse é o primeiro motivo. Segundo, que a gente sabe que uma legislação que aprove o porte de arma para todo mundo tem muita dificuldade de passar porque tem pouco potencial de engajamento. Quando a gente setoriza, você consegue o engajamento de todo um segmento da sociedade e aí existe uma probabilidade maior dessas pessoas se organizarem e pressionarem os seus deputados para que, eventualmente, esse projeto passe. Então, ele começa a caminhar com um certo ritmo melhor, justamente por conta dessa pressão. Mas, partindo desse pressuposto, o primeiro motivo desse projeto de lei é porque a gente entende que todo cidadão deve ter o direito ao porte de arma, tá? Todos, sem exceção. Mas, em especial, o pessoal da cibersegurança, eu vou mostrar o projeto de lei para vocês aqui, ele é lá de 2005, lembrando que a gente está revendo todos os projetos de armas que a gente apresentou, tá? Foi uma cacetada aí. Ele traz a previsão para o porte de arma para quem é da cibersegurança. Então, ele trata aqui que o porte de arma e defesa pessoal para os profissionais que atuam em áreas de segurança digital. É o pessoal do TI, segurança da informação, cibersegurança, engenharia da cibersegurança e atividades correlatas. Na exposição de motivos, você vai ver que a ideia é muito óbvia. Por quê? Porque hoje os dados valem muito mais do que dinheiro. Se antigamente se concedia porte de arma para gerente de banco, por exemplo, o especialista em cibersegurança, ele tem acesso a um material que tem valor inestimável, muitas das vezes. Então, há a justificativa de que ele está exposto a uma realidade de perigo um pouco maior que as outras pessoas. Isso seria como, por exemplo, reconhecer a efetiva necessidade, que é um conceito absurdo, é um conceito completamente abstrato, que a gente consegue direcionar através da estrutura de fundamentação para que os motivos que embasam a decisão possam ser determinantes na sua composição, que viabilizaria o mandado de segurança. Afinal de contas, esses motivos determinantes eles devem ser observados na decisão, então a discricionalidade ela fica limitada aos critérios do caput do artigo 37 da Constituição, que basicamente moldam isso aí, vai ser razoabilidade, legalidade, imparcialidade, por aí vai. E estabeleceria que essas pessoas, em especial, elas estão expostas a um risco maior que o resto da sociedade. Se bem que é só você morar no Brasil que você já está em situação de risco, principalmente nesse desgoverno, onde o criminoso é protegido como vítima. Bom, mas além disso, além de tentar estabelecer mais uma categoria que tem porte, poder tirar um pedaço a mais do muro, que é o Estatuto de Desarmamento, o objetivo tem um fator ainda mais interessante, que é o quê? Todos nós sabemos que muito mais importante da atividade legislativa é a produção de cultura a respeito do tema. Só que para as pessoas se interessarem pelo tema, elas têm que entender que minimamente elas têm direito a adquirir armas e por que esse direito existe e por que ele vem de um direito natural, enfim, todas essas questões correlatas. Só que a nossa bolha esquece que a grande maioria da população brasileira, pelo menos metade, vamos colocar assim, não sabe sequer que pode comprar arma de fogo. As pessoas têm a falsa impressão de que é proibido absolutamente adquirir armas de fogo. Então, quando você pega um segmento que não está na bolha, um segmento que desconhece totalmente, ou melhor, que não tem correlação com o assunto, porque você pegar produtor rural, a pauta de armas é muito presente na vida do trabalhador do campo, do produtor rural, do fazendeiro. Se você pegar, por exemplo, o veterinário, mesma coisa, o agrônomo, mesma coisa. Bom, o pessoal da cibersegurança, né, os nerds de modo geral, tem alguns que até se interessam por armas, mas não é regra. Não é regra. Então, isso gera um efeito
que é um efeito muito interessante, que é deixar a pauta de armas em evidência para um segmento específico que não tem na característica da sua atuação, na característica essencial da sua atuação, o conhecimento a respeito, ou uma ligação direta ou indireta com o mundo das armas de fogo. E aí a gente acaba tendo esse efeito aqui, ó. Essa página aqui, do Tecmundo, trata de tecnologia e segurança da tecnologia. E aí, olha que interessante. Dentro de uma mídia que só fala de tecnologia, nós temos uma notícia que o deputado cria pé para liberar armas de fogo a profissionais de TI, certo? E aí ele vai trazendo a notícia, os aspectos da notícia e tal, não sei o quê. E quais são os aspectos do projeto de lei. E o que eu acho interessante é o seguinte: essas pessoas que não são do segmento, pelo menos leram o projeto de lei. A grande parte dos que são do segmento simplesmente criticaram por conta do título da matéria, sem sequer ler a exposição de motivos. E você, quando lê a exposição de motivos, você vê que é bem lógico que a situação de risco que está, por exemplo, o dono de uma loja de armas ou o gerente de um banco, é, em alguns casos, até bem menor do que quem trabalha com cibersegurança. Mas o mais interessante é isso, ó. Você traz para um universo que não é o nosso, que é completamente fora da bolha, uma matéria que trata do projeto de lei, esmiuça o projeto de lei, traz aqui até perguntas: o que propõe o projeto de lei, quais profissionais seriam contemplados, quais os requisitos, por que o deputado considera necessário armar os profissionais de TI. Segundo Marcos Polon, há uma lacuna na legislação que não reconhece a conexão entre crimes cibernéticos e ações violentas. Eles argumentam que profissionais que atuam no combate a cybercrimes, especialmente os de grande impacto financeiro, podem ser alvos de represálias físicas por parte de grupos criminosos organizados, o que justificaria a necessidade de autodefesa. Isso ainda vai com base no que todo mundo deveria ter esse direito, mas veja, há um nicho que está exposto a um nível de perigo diferente. O projeto já está em vigor? Não, ainda está tramitando. Aí ele explica que toda a tramitação tem que passar pela Câmara, depois pelo Senado e depois sancionado. O porte de arma ser liberado para qualquer profissional de TI? Não, é apenas os de segurança digital. O projeto menciona casos concretos de ameaças ou ataques profissionais? O texto menciona que há relatos em entidades de tecnologia sobre invasões de residência envolvendo profissionais da área. Beleza. Então você vê aqui um aspecto muito, mas muito interessante. Diferente de algumas estrelinhas, vamos dizer assim, o pessoal famoso do segmento da nossa bolha, que simplesmente critica por conta da notícia, eles tiveram um trabalho de ler, eles tiveram um trabalho de entender e, provavelmente, dentro dessa pesquisa, de saber que, sim, você tem o direito de adquirir uma arma de fogo, você tem o direito de se tornar atirador esportivo, você tem o acesso. E mais, eu ouvi até alguns despachantes falar, pô, agora a gente vai ter que explicar de novo que não saiu o porte. E eu perguntei para um desses despachantes, falei, tá, tudo bem, mas você está explicando que a pessoa, ainda que não tenha saído, se um dia sair, ela precisa ter arma, e muitas pessoas sequer sabem que pode ter arma. O que eu quero dizer com isso? É que projetos dessa natureza acabam por estourar a nossa bolha e levar pessoas que não são do segmento, que não são da bolha, o conhecimento a respeito de um tema, propagando o conhecimento. Ó, o PLD, o Instituto Defesa tratou do projeto de lei aqui também, esmiuçou a questão do projeto de lei, com um trabalho bem interessante, a situação do projeto, análise crítica do ponto de vista de liberdade de acesso regulatório, reconhece a falência do modelo atual, tal, não sei o quê. Você vê, ó, não corrige um problema estrutural, tá certo, concordo. O problema não é quem pode ter, o problema é que o Estado insiste em decidir. Concordo também com a crítica do Instituto de Defesa. No Brasil, o porte deveria ser um direito natural de todo cidadão, concordo também. O projeto de lei acaba funcionando como um remendo necessário, mas insuficiente. Também concordo. Alivia a injustiça, mas não resolve para o setor profissional, enquanto mantém o arcabouço autoritário herdado do Estatuto de Desarmamento. Concordo também. Diante da realidade política atual, qualquer expansão objetiva do direito ao porte, especialmente baseada em presunção legal de risco, deve ser visto como um avanço estratégico rumo ao modelo ideal de liberdade plena, certo? Então, você vê que há uma exposição
bem estruturada do projeto de lei, ele é esmiuçado aqui pelo Instituto de Defesa, e é uma crítica válida, e eu concordo com a crítica do Instituto de Defesa, certo? Que pelo menos eu. Agora, o Instituto de Defesa, ele é da nossa bolha, e ele trata disso aí de uma maneira muito madura. Agora, olha que interessante, ó. Se você vem aqui nessa outra mídia, Tech Dicas, que trata só de tecnologia, ou seja, totalmente fora da bolha, mais uma vez, leva o conhecimento dessas pessoas à possibilidade de acesso a armas de fogo. E aí traz todo o resumo do projeto de lei. Quer ver outra aqui que é bem interessante, ó? Reddit, não sei como é que pronuncia. Foi apresentada para ele que libera porte de arma para profissionais de segurança digital. Como vai ser a imagem do nerd de TI? Cara, esse é um público que não é nosso, tá? Esse é um público que não conhece o nosso segmento, certo? Duvido que passe, mas eu adoraria. E aí, são pessoas que desconhecem o nosso segmento. Tá certo. Eventualmente tem alguém que conhece, mas se perceba como fura a bolha. Olha o outro aqui, ó. Hardware. Deputado propõe porte de arma para profissionais de TI que combatem cybercrime. Também fora da nossa bolha aqui. Tá? O que eu quero dizer com isso? E por que eu estou frisando essas notícias para vocês? Pelo seguinte, uma das formas principais de produzir a cultura a respeito do segmento de armas é levar as pessoas que não têm contato com isso aí, que isso minimamente existe. Que existe minimamente essa possibilidade, que você pode se tornar atirador esportivo, que você pode ter arma de fogo. Ou seja, você acaba ampliando o raio de ação de informações equivalentes à posse e porte de arma de fogo e os absurdos representados pelo Estatuto de Desarmamento. E a cada segmento que ingressa tomando esse conhecimento, nós temos a possibilidade de aumentar o número de pessoas que têm interesse na revogação do Estatuto de Desarmamento e, sim, consolidar aqueles mais de 60% que votaram contra a proibição total de venda de armas no Brasil lá no referendo de 2005. Afinal de contas, a opinião pública vem sendo moldada com um viés desarmamentista desde o final da década de 80. Então, quando você começa a levar esse conhecimento e as pessoas começam a se interessar e buscar esse conteúdo na internet, você faz com que o maior número de pessoas passe a entender por que o desarmamento no Brasil é extremamente absurdo. Então, você tem um impacto positivo em mostrar os absurdos do Estatuto de Desarmamento, tentar racionalizar a efetiva necessidade de um segmento seguido que vive sob um aspecto de perigo acima da normalidade, apesar que só viver no Brasil já está um aspecto de perigo acima da normalidade. Terceiro, você mobiliza uma categoria para se opor ao Estatuto de Desarmamento. E quarto, você produz conteúdo armamentista, levando a um conhecimento maior de pessoas, um elemento que até então era desconhecido. Então, perceba que é possível, sim, você criticar com inteligência. É possível, sim, você se opor com inteligência. O problema é que daí você tem que ler, tem que pensar. Mas veja, dentro desses aspectos que eu pontuei, eu pergunto a você e peço que coloque nos comentários. O que você vê de bom ou de ruim no projeto de lei, tirando esses aspectos que eu já pontuei para vocês, porque, como eu disse, a crítica do Instituto de Defesa é uma crítica que eu concordo. O Estatuto de Desarmamento é absurdo e todo ser humano deveria ter direito ao porte de arma, porque é um direito natural, tá certo? E, claro, é importante ressaltar aqui o fato de que esse projeto de lei levou o conhecimento de várias pessoas de fora da bolha à pauta de armas no Brasil e o absurdo que representa o Estatuto de Desarmamento. Convido você a pensar por esse lado, tá certo? Deus abençoe a todos vocês e um forte abraço.